faça um bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Fé. Façam todos um bom dia, façam todos uma excelente segunda-feira. Bom dia, bom dia e bom dia. Bom dia, o primeiro momento do nosso dia. Mãe, benção, faça um bom dia, seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso dia com mensagens, com palavra. Já vai pegando papel, caneta na mão para você que pode. Pega papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens, as chaves da nossa live de hoje. Já curta essa live, já compartilha. Não sei qual horário você está assistindo essa live. Pode ser que você esteja dentro de um ônibus, assistindo à noite. Então, você vai compartilhar essa live, já vai convidar mais pessoas para estarem aqui, para pegarem conhecimento, sabedoria, para poder aplicar no dia a dia. Deus te abençoe e te ilumine também, mãe. Se você não me segue aqui nessa página, já começa a me seguir, para você poder receber todos os dias de segunda a sexta devocional, palavras direcionadas que vão complementar, vão edificar o seu dia, para que você possa iniciar o seu dia com sabedoria. Edenilze, acho que eu falei seu nome certo. Edenilze, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então já curta, já compartilha, já convida mais pessoas. Nosso tema de hoje é: por que que você precisa saber quem você é? Por que que você precisa se ver como Deus te vê e não com os olhos, com a ótica dos outros? Eu trouxe o exemplo de Davi e você vai ter que entender isso hoje nessa live, que você é quem precisa saber quem você é. Você é quem precisa se enxergar, saber quais são suas qualidades, quem é você, e não saber quem você é através dos olhos de outras pessoas, através da ótica de outras pessoas. Então, aqui nessa live de hoje, você vai aprender a saber quem você é, como olhar você, como você realmente é, e não através da ótica dos outros. Então já curta, já compartilha, já convida mais pessoas para estarem aqui, para vocês iniciarem o dia de vocês com conhecimento. A gente vai dar início à nossa live. Como eu falei para vocês, é importante você saber quem você é importante você saber as suas qualidades, é importante você saber como você age. Por quê? As pessoas, elas não vão te enxergar da maneira com que você se vê, da maneira como Deus te vê. Algumas pessoas podem sim olhar para você, olhar para o seu interno e saber realmente quem você é. Mas a maioria, o normal, o que acontece é as pessoas te julgarem pela sua aparência, pelo seu físico, da forma que elas te enxergam, te veem fisicamente e não internamente. Só que você precisa depositar suas expectativas, saber quem você mesma, e não através dos olhos de outras pessoas. Porque uma pessoa tem uma ideia de você, outra pessoa tem outra ideia sobre você, e se você deposita isso na mão de outros, você não vai saber quem você é. A sua identidade vai ficar deturpada. Uma hora você vai ser isso, outra hora você vai ser aquilo, porque cada um tem uma percepção diferente sobre você. E só você mesmo, quando você olha para dentro de si, no seu interno, procura saber de onde você veio, para onde você vai, quem te criou, que você vai ter a certeza de quem é você, qual é a sua identidade, a sua real identidade. Então, hoje a minha o meu direcionamento para você, o início da nossa live é pergunta mesmo. Por que você precisa saber quem realmente você é? Por que você precisa ter fixado na sua mente quem realmente você é e ter certeza disso e não saber quem você é através da ótica de outras pessoas? Por que você precisa saber disso? Trouxe um exemplo de uma pessoa que é Davi, o rei Davi, porque Davi, ele sabia quem ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia se posicionar independente daquilo que ele apresentava fisicamente, independente daquilo que as pessoas viam ele
fisicamente. Então, Davi vai ser o nosso exemplo de hoje. Então, as pessoas, elas te julgam como te veem, assim, fisicamente, e não internamente. Davi, gente, para quem não conhece a história de Davi, Davi, ele era o menor da sua casa, ele era filho de Jessé, ele foi ungido por Deus para se tornar o rei de Israel. Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Samuel achou que seria um dos outros irmãos de Davi devido ao seu físico ser mais forte, ser mais alto. Porém, Davi era um filho mais novo de Jessé que pastoreava as ovelhas de seu pai. Só que a referência que eu trouxe aqui para vocês vai trazer como que as pessoas te enxergam e como que elas medem a sua força com a ótica delas e não com o seu interno. Então, a minha referência para você saber que as pessoas medem a sua força através daquilo que elas veem fisicamente e não através da sua história e do seu interno. Então, qual que é a referência que eu trouxe para vocês hoje? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 37. Se você puder abrir sua Bíblia para você acompanhar, para você ler junto comigo, isso é muito bom, que cria um hábito em você. Se não puder, não tem problema, só fixa sua atenção aqui na palavra para a gente poder destrinchar isso aqui no texto, beleza? Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 37, vai falar assim, ó. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Ou seja, Davi se apresentou para lutar com Golias, onde ninguém queria lutar porque eles estavam amedrontados. E no momento que Davi se apresenta para lutar, né, para poder salvar a honra de Israel, o próprio Saul, o rei naquele momento, falou que ele não tinha condições de lutar. Por quê? Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então ali Saul olhou para Davi e viu que ele era apenas um rapaz e jovem e falou que aquele filisteu ele era um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, ele não conhecia Davi, ele não sabia das lutas de Davi, ele não sabia que Davi já agia como um guerreiro, independente da sua aparência física por ser jovem. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das suas ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes e até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Volto para você a pergunta que eu iniciei no início da live, que é falar o seguinte: por que você deve saber quem você é e por que você não deve se ver com a ótica dos outros? Saul, rei naquele momento, olhou para Davi e falou que Davi era jovem e que o guerreiro, o Golias, era um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, ali Saul julgou Davi pela sua aparência e não pelo seu interno. Davi ele tinha uma força interna e ele tinha uma força espiritual porque ele foi salvar a honra de Israel do Deus vivo. Saul ele servia ao mesmo Deus que Davi, o Deus vivo. Porém Saul ele tinha uma força espiritual diferente de Saul. Por isso que Davi ele era conhecido, ele foi conhecido e ainda é conhecido como o quê? O rei segundo o coração de Deus. Davi é conhecido como segundo o coração de Deus. Então ali, fisicamente, o povo não conseguia julgar Davi pela sua força interna e pela sua força espiritual interna, de ser ousado, de ser corajoso, de lutar para poder salvar a honra de Israel, a honra do Deus que ele servia, que era o Deus vivo. Ou seja, as pessoas elas te julgam pelo que elas te veem fisicamente. Elas não te julgam pelo seu interno, pela sua história e pela sua força, porque elas não te conhecem ainda interno. Então, a primeira percepção que as pessoas têm sobre você é sobre o seu físico, é sobre o que você está aparentando, é sobre a imagem que você está aparentando. Como que Davi era? Jovem, menor da sua casa, ruivo e de boa aparência. Ali as pessoas batiam o olho sobre Davi e falavam que ele era o quê? Jovem,
que ele não ia conseguir lutar com um guerreiro daquele tamanho, forte, alto, com armas. Ou seja, as pessoas elas não veem a sua história, elas não estão com você a todo momento para saber da onde que você tira tanta força, tanta ousadia, tanta atitude. Só que você precisa saber quem você é. Você precisa ter em mente da sua força interna, da sua força espiritual, de como que você age nas suas lutas, porque é você quem vai determinar a sua vida, é você quem vai determinar o seu posicionamento, a sua atitude, a sua ousadia e não os outros. Porque por mais que você aparenta ser uma pessoa alta, uma pessoa forte, as pessoas ainda vão te julgar por um lado negativo. Então você é quem precisa saber quem realmente você é. As pessoas, voltando para Davi, não sabia da força interna que Davi tinha, não sabia da força espiritual que Davi tinha, não sabia que Davi, por mais que ele era jovem, o menor da sua casa, ruivo e de boa aparência, ele já agia como um guerreiro. Ele já lutava com um urso e com um leão. Isso as pessoas não viram nele, o rei Saul e o exército de Saul. Porém, Davi, ele já sabia quem era, tanto que ele falou para Saul: eu lutei com o urso, com o leão, e o mesmo Deus que me livrou das garras do urso e do leão vai me livrar das mãos daquele filisteu. Ou seja, Davi, por mais que ele tinha lutado, ele reconhecia, ele já dava a honra e a glória para Deus, porque sabia que não era sobre a força dele, não era sobre a estratégia que ele estava usando ali, mas quem que livrou ele da mão do urso e do leão foi o próprio Deus. Davi só tinha que se posicionar da mesma forma que ele se posicionou diante de Golias. Tá fazendo sentido para vocês aí? Coloca para mim nos comentários. Vocês já curtiram, vocês já compartilharam, vocês já convidaram mais pessoas para essa live? Que a gente vai dar continuidade na nossa segunda mensagem do nosso devocional de hoje, que é a seguinte: Davi, por mais que ele não se aparentava ser um guerreiro fisicamente, ele agia como um guerreiro. Não adianta você falar que você é algo se você não age como tal. Davi, ele poderia ter chegado lá e ter falado: eu sou um guerreiro, mas às vezes ele não estava agindo como um guerreiro. Então, o que que Davi fez? Eu não tenho aparência, mas eu ajo como um guerreiro. Eu faço as coisas como um guerreiro. Então, Davi, ele não tinha a aparência de ser um guerreiro. Ele não era alto de estatura, ele não era forte de mostrar músculos, ele não tinha armadura de guerreiro, porém, ele agia como um guerreiro. Ele era ousado, ele tinha atitude e ele ia para cima. Ou seja, ele não tinha fisicamente a aparência ali, mas ele agia como um guerreiro. Você não precisa parecer fisicamente como um guerreiro, mas você pode agir como um guerreiro. Você não precisa fisicamente parecer ser algo, mas você precisa agir como tal. Claro que hoje a nossa imagem ela fala muito. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não se cuida na sua imagem, as pessoas vão te julgar como uma pessoa desleixada, como uma pessoa isso, como uma pessoa aquilo, mas pelo aquilo que você está aparentando ser uma pessoa desleixada. Então, assim, a gente tem que ter em mente de realmente o que a gente cabe fazer na nossa imagem e o que a gente cabe não levar para o nosso interno aquilo que as pessoas falam sobre nós. Aqui eu estou falando sobre força interna, sobre luta, sobre guerra, sobre a sua história, que as pessoas não veem na sua imagem. É totalmente diferente. Então, aqui eu estou falando da sua imagem que as pessoas não veem, sobre as suas marcas, sobre a sua história, sobre o que você passou, entendeu? Então, aqui eu estou direcionando você sobre a sua história, sobre o que você passou, sobre o que as pessoas não viram você passar. Tá fazendo sentido? Tropicália Modas, faça um bom dia, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido aí? Então, por mais que Davi ele não aparentava ser um guerreiro, ele agia como um guerreiro. Terceira mensagem aqui, e é muito forte, é muito importante você saber que isso você tem que carregar para a vida, que é a seguinte: você tem duas opções diante de um desafio que surge na sua vida. Você tem a opção de fugir ou você tem a opção de lutar. Qual você escolhe? Qual decisão você toma diante de um desafio? Hoje, você olhando para a sua vida hoje, você é uma pessoa que foge ou você é uma pessoa que luta? Você é uma pessoa que foge dos desafios ou você é uma pessoa que aproveita o desafio e luta nesse desafio? Por quê? Qual que é a diferença de luta e de fuga? A fuga, você permanece no lugar onde que você está.
você ainda vai encontrar o desafio lá na frente, por mais que você foge e esse desafio ele vai postergar, ele vai estar lá na frente para que você possa ir para uma próxima fase. Então, quanto mais você fugir, quanto mais você vai para a fuga, mais você está atrasando de ir para um próximo nível. Então, a fuga você fica estagnado, você não cresce, você não rompe, você fica paralisado. Quando você luta, você precisa ter atitude, ousadia, posicionamento para quê? Para você vencer esse desafio. Então, você lutar é você se posicionar, é você usar estratégia, é você ter atitude, ter ousadia para que você possa ir para uma próxima fase. Nós, seres humanos, a gente sempre vai ter essas duas opções, ou fugir ou lutar. Só que eu preciso saber, se eu fugir desse desafio aqui, qual a consequência que eu vou ter dentro desse desafio aqui nesse momento? Se eu lutar nesse desafio aqui, o que eu vou ter? Qual que é a consequência que eu vou ter lá na frente se eu lutar esse desafio aqui? Sempre que Deus coloca um desafio, depois que você vence esse desafio, tem recompensas e tem bênçãos. Todos os desafios que são colocados na sua frente têm uma bênção por trás, tem uma recompensa por trás. Como assim, Micheline? Davi, quando ele soube que existia um gigante que estava ali ameaçando a honra de Israel e que aqueles guerreiros e Saul estavam amedrontados, Davi tirou a ousadia e a atitude para poder lutar essa guerra. Saul e os seus guerreiros, ele o quê? Teve a fuga, eles preferiram fugir. Davi preferiu lutar. Só que Davi, ele fala o seguinte aqui, ó. Lá no versículo 25, vai falar assim, ó. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas. Então, olha só, o rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então, Davi, quando estava ouvindo aquele relato, ele perguntou: O que ganhará o homem que salvar a honra de Israel e salvar a honra do Deus vivo, que é aquele incircunciso para ir contra a honra do Deus vivo? E a recompensa seria: ficará isento de impostos, terá a filha do rei como esposa e terá muitas grandes riquezas. Então, quando você foge, olha para você ver que qualquer soldado que poderia se posicionar ali ia ganhar isso como recompensa. Davi ali, ele ouviu a recompensa, mas a intenção de Davi, o propósito de Davi era de salvar a honra de Israel e do Deus vivo. A outra recompensa seria o quê? Seria as bênçãos que ele iria receber ali naquele momento. Mas o propósito de Davi era salvar a honra de Israel, a honra de Deus vivo, e com isso viria as recompensas, viriam a bênção por ter sido se posicionado, por ter tido a atitude e a ousadia de vencer ali, de lutar contra Golias. Então Davi viu o desafio, ele não preferiu fugir, ele preferiu lutar. Logo que ele venceu Golias, ele teve uma fama muito grande. Davi venceu milhares de milhões de guerras, ganhou ser isento de impostos, casou com a filha de Saul e teve grandes riquezas. Tanto que Davi ele foi um grande rei, seu trono ficou estabelecido. Foi uma bênção muito grande que ele recebeu. Então, quando você tem um grande desafio, você tem uma grande bênção por trás. Então, vocês tendo em mente que se existe um desafio aqui, eu vou receber uma bênção grande por trás desse desafio. Se eu fugir desse desafio aqui agora, eu não recebo bênção, eu vou ficar paralisado, eu vou ficar estagnado, nada vai mudar na minha vida. Então, você tem duas opções: fugir ou lutar. Qual você decide quando surgem desafios na sua frente? E agora a gente vai para quê? Para o nosso plano de ação, que é o quê? Como eu falei para vocês, vocês precisam ter em mente quem você é. Você precisa saber quem realmente você é. Você precisa saber da sua força interna. Você precisa saber da sua força espiritual, porque isso as pessoas elas não enxergam em você. Quando você está passando por lutas, quando você está se posicionando, as pessoas só vai ver realmente quem você é quando você estiver o quê? No bem bom, mudando realmente de vida. Mas enquanto você está passando as suas lutas, as suas guerras, enquanto você está se posicionando, as
pessoas não estão vendo a sua história, não estão vendo a sua força interna e a sua força espiritual. Como você ser uma pessoa guerreira? Como você vai saber quem realmente você é? Então, como ser ousado e corajoso? Como você reconhecer isso dentro de você? Ou se você não reconhece isso ainda dentro de você, como você vai descobrir que você é ousado e corajoso? Como você vai trazer isso para fora? O que você pode fazer para trazer isso para fora e deixar isso bem escancarado na sua frente de quem realmente você é, da sua força e da sua força interna e espiritual. Então aqui eu trouxe quatro, quatro motivos para você saber quem você é e quatro coisas que você pode fazer para que você se torne essa pessoa ousada e corajosa. Valorize a sua história e não pelo que os outros falam sobre você, mas realmente quem você é. A primeira coisa muito importante é, você precisa ter o exemplo de Davi. Davi, por mais que ele era ousado, que ele tinha atitude, ele nunca dava glória para ele mesmo. Ele sabia quem ele era em Deus. Então, se Davi tinha atitude, tinha posicionamento, ele era ousado, ele ia para cima, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus iria livrar ele de todas as situações. Então, ele tinha o quê? Uma esperança e uma confiança sobre Deus. Então, como você ser ousado e corajoso? Coloque a sua confiança, a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança e a sua confiança em Deus. E, e se veja nele. Você precisa se ver em Deus. Quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Você precisa saber disso. Porque se você não sabe quem é você em Deus, as pessoas podem te taxar de várias formas, te julgar de várias formas e você não vai saber quem realmente você é. Então, para você ter a sua identidade fixa, saber quem realmente você é, você precisa se ver em Deus. Então, se ver em Deus, quando você se achar em Deus, saber quem realmente você é, uma dica para você, leia Gênesis capítulo 1 em diante. Leia o livro de Gênesis. Você vai saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Então, se você não sabe quem você é, se você ainda não consegue se ver em Deus, leia capítulo 1 de Gênesis, leia o livro de Gênesis. E então, você vai colocar a sua esperança e a sua confiança em Deus. Porque por mais que Davi ele lutava suas guerras, por mais que Davi ele tinha coragem e ousadia para lutar com o urso, com o leão e com o filisteu, ele sabia que quem queria dar a vitória para ele seria o Deus vivo. Então ali, por mais que Davi tinha coragem, ele sabia que a vitória viria de Deus. Então, primeira coisa, coloque a sua confiança, a sua esperança em Deus e se veja nele, se vê em Deus, que aí você vai ver a ousadia e a coragem, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem e semelhança de Deus, você é forte, você é corajoso, você é posicionado, você sabe quem você é, ou seja, se veja nele, que a atitude e a ousadia ela vem para fora quando você sabe de quem você é imagem e semelhança. Segunda coisa, crie oportunidades. Não espere a oportunidade cair na sua frente, crie a sua própria oportunidade. Ali todos tinham oportunidade, ali todos precisavam lutar com Golias e vencer aquele filisteu. Então ali todos poderiam esperar o rei Saul escolher um soldado para poder ir. O filisteu virou e falou o seguinte: eu quero desafiar. Uma pessoa vai vir cá e vencer. Quem vencer vai se tornar escravo um do outro. Se vocês perderem, vocês vão se tornar os nossos escravos. Se vocês ganharem, nós tornaremos o escravo de vocês. Ou seja, quando ele deu aquele desafio, o rei Saul poderia falar o seguinte: você, fulano de tal, você vai lá e vai vencer aquele filisteu. Você, fulano de tal, você vai lá e vai vencer aquele filisteu. Ou então alguma outra pessoa poderia ter se apresentado ali. Porém, Davi sabia quem era o Deus dele, sabia que ele iria ali vencer aquela honra, porque Deus iria entregar a vitória para ele. Ele se posicionou, ele fez a sua oportunidade. Quando o povo estava fugindo do filisteu, Davi ali tentando ouvir o que aquele povo estava falando, perguntando que receberá a pessoa que vencer aquele filisteu. Tudo que Davi estava falando, perguntando, questionando ali, chegou aos ouvidos de Saul e Saul mandou chamar Davi. E ele se apresentou falando que ninguém precisaria ter medo daquele filisteu, porque ele mesmo iria lutar e vencer aquela guerra, aquela luta, aquele desafio. Então, Davi, ele fez a sua oportunidade.
Ele ali, naquele momento, ele aproveitou aquela oportunidade, ele não esperou ser chamado, ser convocado. Ele fez a sua própria oportunidade. Então, para você que quer ser ousado, quer ter atitude, ser posicionado, crie as suas próprias oportunidades. Cíntia, Kitty, façam um bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Então, crie a sua própria oportunidade. Terceira coisa, se posicione. Você precisa criar a sua oportunidade e se posicionar. Davi, a todo momento, ele era uma pessoa posicionada. A todo momento, ele se posicionou. Quando Saul virou para ele e falou que ele era apenas um moço e aquele filisteu era um guerreiro desde a mocidade, Davi ele poderia ter virado para ele, ter olhado para ele fisicamente e ter falado: realmente, eu sou pequeno, eu sou menor, eu sou mais jovem, ele é grande, ele é alto, ele tem armadura, ele tem armas. Realmente eu não vou conseguir lutar com esse filisteu. Realmente eu não vou conseguir vencer esse filisteu. Porém, Davi, ele era o quê? Posicionado. Eu tô vendo que ele é um gigante, eu tô vendo que ele tem armadura, eu tô vendo que ele tem armas, eu tô vendo que o povo todo tá fugindo desse filisteu. Porém, eu sei quem eu sou, eu sei que eu já lutei com o urso e com o leão, eu sei que Deus já me livrou do urso e do leão, então eu vou para cima porque eu sei que o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar da mão desse incircunciso. Ou seja, posicionado, atitude, ousadia, criou sua própria oportunidade. E quarto ponto é, entre em movimento. Davi, ele estava em movimento. Ele não foi convocado para estar no campo de batalha, mas ele foi levar leite para os seus irmãos, ele foi levar comida para os seus irmãos e ver como eles estavam, e naquele momento ele se apresentou. Então, Davi ele estava em movimento. Então, para você criar suas oportunidades, para você ser ousado, para você ter atitude, ser posicionado, você precisa estar sempre em movimento. Para você aproveitar tudo aquilo que a oportunidade que você vai fazer aconteça, você precisa estar em movimento. Então, movimente-se. E falando sobre movimento, falando sobre posicionamento, sobre atitude, sobre saber quem você é, você precisa buscar sempre a sabedoria para que você seja uma pessoa posicionada. E por isso existe o grupo que chama Convite à Sabedoria, que é um grupo onde você entra gratuitamente, onde eu coloco chaves, mensagens liberadas tanto dessa live quanto dos ambientes que eu frequento. Para quê? Para ajudar você a crescer em sabedoria, em conhecimento, para que você possa sair do ciclo vicioso, sair da estagnação que você se encontra hoje. Então, se você é uma pessoa que procura mudar os seus ambientes, ser uma pessoa posicionada, ser ousada, ter atitude e criar suas próprias oportunidades, estejam em ambientes que é propício a isso. E lá no grupo de WhatsApp sempre vai ter uma chave, sempre vai ter uma mensagem para que você possa crescer sempre em sabedoria e aproveitar esse ambiente. E logo mais a gente vai ter encontros ao vivo pelo Zoom, uma vez na semana. Então, onde a gente vai se reunir, todo mundo lá no Via Zoom, para que a gente possa ter uma aula ao vivo. Então, o link vai estar nos meus stories, ou então não, está na bio do meu perfil. Clica lá, vai estar escrito Convite à Sabedoria Grupo. Clicou, já cai dentro do grupo. E eu vou deixar também lá nos meus stories. Então, clique lá, entra e participa desse grupo. É gratuito, você vai crescer muito dentro desse ambiente. Que vocês façam um excelente dia. A gente vai orar para a gente finalizar a nossa live, para que amanhã a gente possa retornar às 7 da manhã. Porém, hoje a gente ainda tem um longo dia pela frente e você, dentro do que você pegou hoje, você pode colocar isso em prática. Aproveitar o seu dia para você ser ousado, posicionado, ter atitude e fazer as suas próprias oportunidades. Então, se você puder fechar os seus olhos aí, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa live, te agradeço pela sabedoria que o Senhor desceu, que o Senhor derramou nessa live. Que o Senhor venha abençoar a nossa segunda-feira, que o Senhor venha tirar todas as armadilhas, todos os empecilhos do nosso dia, que nesse dia nós possamos estar em movimento e atentos às oportunidades para que nós possamos nos apresentar a ela, fazer a nossa oportunidade, meu Pai. Que o Senhor venha nos derramar grandes bênçãos no dia de hoje, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, e que através de nossas vidas o Senhor possa transparecer em nossas faces, em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Rogério, Gustavo, façam um bom dia. A live está finalizando, mas vai ficar salvo aqui.
Se vocês em algum momento quiserem assistir novamente, se fizer sentido, assista e compartilha, curta e siga aqui nessa página. Amanhã a gente se vê aqui novamente, 7h07 da manhã. Um grande beijo e até amanhã, 7h07 da manhã.